Ok, bom dia para todo mundo. A gente está chegando no final já, né? Finaliza o curso. E hoje eu vou falar, acho que do último assunto, pelo menos grande, que a gente pensou de tratar durante o curso, que era o oscilador harmônico, né? O oscilador harmônico provavelmente é um dos sistemas físicos mais importantes de todo. Eu tinha um professor que costumava brincar que o físico só sabe resolver partícula livre e oscilador harmônico. No fundo dos dois a gente não sabe resolver. Então, como cai bastante em prova, acaba aparecendo bastante na física moderna mesmo, conforme vocês forem trabalhar com pesquisa, vocês vão ver que o tempo todo aparece o oscilador harmônico, então acho que seria importante falar de oscilador harmônico, e tem diversas aplicações, vou tentar dar algumas no final. Mas então vamos lá, tentar relembrar, né? Só para lembrar o caso clássico, o que é. O oscilador harmônico clássico, acho que todo mundo aqui já sabe, é uma massa M acoplada numa mola, que oscila no eixo X, por exemplo, e o movimento dela é descrito pela lei de Hooke. Então, até aí eu acho que está bem tranquilo para todo mundo. F menos kx, segundo a lei de Newton, né? Mx dois pontos. Tá? A solução disso também, imagino que ninguém tem nenhum problema com isso, ela pode ser dada tanto por uma solução de senos e cossenos, comportamento oscilatório, ou uma solução de ondas, né? Que a gente viu na aula 3 de soluções de poço, né? Enfim, são as soluções de exponenciais. Daí, ok. O ômega para a gente aqui, né, a frequência de oscilação é dada por essa constante, que é o K da constante elástica da mola, dividido pela massa do oscilador. Ok. Até aí eu acho que nada de novo, só relembrando o oscilador clássico. A gente sabe então que a energia do oscilador ela é dada por essa equação, né? F menos d de V, d de x, e daí a gente tira que a energia potencial é o kx2 sobre 2. E, bom, o problema quântico, então, ele vai ser resolver, descrever a evolução temporal da nossa função de onda, né? A gente já viu que a gente não descreve mais a partícula, mas sim a distribuição de probabilidades, a função de onda, no caso quântico. Então, a ideia é descrever a evolução temporal dessa função de onda dentro desse potencial harmônico. Então, como que a gente descreve evolução temporal? A gente já sabe que é através da equação de Schrödinger, né? Então, eu posso escrever a equação de Schrödinger com o potencial harmônico aqui, no lugar do potencial. E aí, enfim, aqui eu estou usando a frequência, né, ao invés de usar o K. Ok? Eu acho que isso aí também, não sei se alguém nunca viu, mas enfim, isso parece ser bem tranquilo. A gente tem que, então, saber como que a gente vai resolver essa equação para essa equação de Schrödinger. Tem duas maneiras de resolver essa equação de Schrödinger. Uma delas, que eu não estou falando aqui, é pela força bruta, utilizando série de potências. Eu acho que o Griffith ele faz isso, então caso alguém queira dar uma olhada, pode ver, que é uma das formas de resolver essa equação. E desse jeito você acaba chegando também nos operadores de aniquilação e criação, mas eu acho que é mais usual apresentar os operadores de criação e aniquilação, até porque eles são bastante importantes. A gente apresentar logo eles e utilizar eles para resolver essa equação. Então, como eu falei, a gente vai usar os operadores de aniquilação e criação. Já vou falar por que eles têm esse nome, por que eles são assim. Mas a primeira coisa que eu vou fazer então vai ser o quê? Vai ser escrever a equação de Schrödinger em forma de autoestados, né, como operadores. Como eu disse, aqui são funções, né? Aqui está escrito como autofunções, a função de onda. E como eu quero usar os operadores de aniquilação e criação, eu preciso então escrever essa equação como operadores. E aí a mudança é bem direta, né? A gente usa os autoestatos ao invés de autofunções, e a gente tem o operador hamiltoniano ao invés do hamiltoniano, da função hamiltoniana, né? Ok, então, beleza. O operador hamiltoniano ele vai ser escrito então como operador momento ao invés da derivada, e o operador x ao invés da função x. E os operadores de criação e aniquilação, eu já estou dizendo de cara quem eles são. Tem como a gente demonstrar por que eles têm essa cara, mas eu acho que é mais fácil de entender quando você seguindo essa lógica, né? Eu apresento para vocês, depois eu explico por que eles são assim. Então, bom, o operador de criação, o Adager, ele vai ter uma constante na frente e ele é dado essencialmente por x menos ip. E o operador de aniquilação, que é o A, ele tem de novo a mesma constante e ele é o x mais ip.
Ok? Então, importante que esses operadores, os operadores x e p, eles são hermitianos, né? Mas os operadores de criação e aniquilação não são. Dá para ver que quando a gente tira o dagger, eu não é igual, né? A dagger não é igual a A. Então, eles não são hermitianos. Ok. Tem um outro operador importante para o oscilador harmônico, para resolver questão, para entender tudo, que é o operador número. O operador número, eu estou dizendo aqui que ele vai ser dado por a dagger A. Então, se eu for calcular, por exemplo, quem é a dagger A, essencialmente é a multiplicação, né, desses dois caras aqui. Eu vou ter a multiplicação das duas constantes, então vai me dar esse cara aqui sem a raiz. E depois eu vou ter aqui x ao quadrado, p ao quadrado, é o que está aqui, e vou ter os termos cruzados. Os termos cruzados vai ser um x e p menos ipx, né? Por isso que eu escrevi aqui como comutador. Aqui eu já coloquei direto o valor do comutador. Alguém não sabe, eu não sei se todo mundo já viu quântica, então eu não sei se essa conta aqui é trivial. Alguém não sabe por que o comutador de x e p dá menos h cortado i? Se ninguém souber, eu posso explicar, não tem problema nenhum com isso. Se não, ok. Bom, seguindo aqui então, o operador número então faz essa multiplicação, eu tenho esses dois termos, o termo cruzado, e daí fica claro ver que, bom, a gente sabe que o x quadrado e o p quadrado essencialmente é o operador hamiltoniano. Então dá para escrever o operador número como uma combinação aqui de h menos uma constante. Então, isso é bom, por quê? Porque eu posso então escrever o operador hamiltoniano em termos do operador número. E por que isso aqui é interessante? Por que isso aqui é útil, né, no caso do oscilador harmônico? Porque esse operador número ele vai estar associado com a quantidade de energia que está sendo criada, está sendo injetada ou retirada do nosso sistema. Então, se eu pensar em escrever o H como uma base desse N, isso facilita muito na hora das contas, porque eu tenho uma base que é a base dessa energia que está sendo criada, né? Não sei se está claro. Mas então eu posso supor uma base diagonalizada para n, que a gente chama usualmente de nzinho, né? De tal forma que o alto valor do operador número seja exatamente a quantidade de energia que eu inseri, né, no meu sistema. Quantas vezes eu inseri energia no meu sistema. Ok, e como a gente sabe que o H é proporcional ao N, eu posso escrever o H, então, como uma base dessa base do operador número. Então, essencialmente, esse Nzinho aqui é uma base de energia que a gente vai usar para resolver as contas. Ela vai ser a base do oscilador harmônico quântico. Então, o operador H aplicado nessa base N vai ter o alto valor de energia dado dessa forma aqui. Então, como a gente sabe que isso aqui vai ser energia, vocês podem ver que a energia vai ser discretizada, né? Então, En depende de N mais meio de H cortado ômega. Então, ok. Olhando para isso aqui, quais são as primeiras conclusões que a gente tira? Primeiro que os estados de energia do oscilador harmônico são discretos. Isso é por causa do N, né? Como o N é um número inteiro, é 1, 2, 3, então essa energia ela vai ter valores discretos. A segunda coisa que a gente tira é que o estado fundamental do oscilador harmônico, diferente no caso clássico, ele é diferente de zero. Então, o E0, né, ele possui valor, ele tem uma quantidade de energia associada com a oscilação fundamental, né, com o estado fundamental. E eu acho que a terceira coisa que a gente tira, que é interessante, não sei se já repararam, é que o potencial harmônico ele funciona como um poço de potencial, né? Então, lembra que, acho que foi ontem, né, que o João falou de poço de potencial, quando o estado de energia ele está dentro do nosso poço, né, todos os estados são discretos, todos os estados são ligados, né? Então, acho que isso faz uma associação boa com o que ele falou ontem. Então, aqui está uma representação bem legal de como é que funciona esse poço de potencial, né? A gente tem o poço de potencial e a representação dos estados ligados dentro desse poço. E eu não vou ter estados de espalhamentos, né? No caso do oscilador harmônico quântico, todos os meus estados são estados confinados, porque esse poço ele é infinito aqui, né? Então, aqui tem uma representação bem legal dos níveis de energia. Então, o que está acontecendo essencialmente é que a cada N, né, está injetando um novo modo de oscilação
dentro desse poço. Então, o estado fundamental, ele só tem essa oscilação, enquanto que o primeiro estado excitado, né, ele tem essas duas aqui. E vocês podem ver que é exatamente do mesmo jeito que acontecia ontem, né, quando ele estava falando, fora do poço, a tendência é que ele decaia para zero, né, a função de onda. Então, ok, isso aí eu acho que é bem ok para vocês, não tem nenhum problema. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper a qualquer momento. Mas deixa eu ver aqui então. Poço harmônico, tem mais uma coisa aqui? Não. Então, ok, mas por que que o A e o Adaga são chamados de operadores de criação e aniquilação? Caso alguém nunca tenha visto isso, né? A ideia é o seguinte, a gente estabeleceu aqui que existe uma base para minha energia, e essa base ela é uma base que vai me dar exatamente, quando eu aplico o Hamiltoniano, né, ela me dá exatamente o quanto de energia eu estou acrescentando no sistema. Então, como que eu posso usar esses operadores de criação e aniquilação nessa base? Como que funciona eles quando aplicados nessa base? Então, o operador de aniquilação, o A, quando ele atua nessa base, ele me dá um alto valor raiz de n, de tal modo que eu desço o meu estado para n-1. E o Adager, em contrapartida, quando eu aplico ele no operador no autoestado n, ele me dá um alto valor n+1, raiz de n+1, e ele me sobe o autoestado. Por isso que eles são chamados de operadores de aniquilação, né? Porque ele está diminuindo o estado, ele está tirando uma quantidade de energia, e esse aqui de criação, porque ele está acrescentando uma quantidade de energia. Ok? Essencialmente é isso. Então, eles acrescentam uma quantidade finita de H-ômega ao sistema. Ok, então, assim, um bom resuminho para as operações que tem que ficar na cabeça de vocês para o oscilador harmônico, para resolver tudo. Isso aqui é uma coisa que, sei lá, não tem como não ter na cabeça, sabe, para poder resolver as coisas. Primeiro que o produto interno entre duas bases dessa diagonalizada, né, de energia, vai me dar delta. Ok, isso é esperado, né? A gente espera que duas bases ortogonais, quando a gente tira o produto interno entre elas, seja uma delta, ou seja, igual a 1, quando n for igual a m. A segunda coisa é como é que funcionam os operadores de criação, né? Então, por exemplo, uma base n essencialmente é a aplicação de n operadores de criação no estado fundamental, né? Então, se eu tenho meu estado fundamental 0 e eu aplico o operador adaga, eu vou ter como resultado o estado excitado, a menos uma constante aqui, né? Então, se eu aplico n vezes o operador adaga no estado fundamental, eu tenho o meu autoestado n. Até aí também, acho que está ok. Aqui, de novo, essas duas relações são bastante importantes, saber como funciona o adaga e o A, saber como que funciona o n e saber como que funciona o operador hamiltoniano. Então, isso daqui é meio que o básico para poder resolver, essencialmente, quase todas as questões de oscilador harmônico que vocês vão se deparar numa post-qualify ou na prova da UF. Ok, então, peraí, vamos para a primeira questão. A primeira questão aqui ela é bem simples. É uma questão de Yale. Ele manda considerar o oscilador harmônico, dado pelo operador hamiltoniano, onde x e p são, respectivamente, posição e momento. E aí, na primeira questão, ele manda calcular, usando essencialmente essas condições aqui, né, que ele também dá, ele manda calcular a incerteza associada à posição do oscilador quando é medida no autoestado n. Então, ok. Primeiro, eu tenho que calcular a incerteza associada a um autoestado. A gente já sabe como que é a relação de incerteza lá da primeira aula. Tem uma fórmula para a relação de incerteza. Só que aquela fórmula não é muito interessante aqui, porque, vocês lembram, aquela fórmula ela leva em consideração, por exemplo, a incerteza associada de duas quantidades distintas, né? Ela sempre me diz que ela vai ser maior ou igual a um quarto, alguma coisa, comutador de alguma coisa. Como aqui eu só quero saber a incerteza de uma dessas quantidades, eu não quero saber ela relacionada com a posição, por exemplo, eu posso pensar em calcular somente a dispersão. Ao invés de eu calcular a incerteza, eu calculo a dispersão, porque a dispersão, essencialmente, é dada pelo quê? Ela é a média de x ao quadrado médio menos a média de x ao quadrado. É isso. Isso aqui é chamado de variância, né? Então, ao invés de eu tentar calcular aquela fórmula com comutador, porque eu não estou relacionando com nada, eu só quero saber o x, eu
posso tentar calcular isso aqui direto. Então, ok. A primeira coisa, lembrar que valor esperado, né? Isso aqui é variância normal de estatística que a gente aprende, valor médio. Só que em quântica, o valor esperado, né, o valor médio, a gente tem que lembrar que, segundo a notação de Dirac, é dado por esse sanduíche aqui, né, de autoestados num operador. E o nosso estado que a gente está querendo, como o problema falou, é o autoestado N. Então, eu vou pegar o meu operador X, né, que aqui, ó, peraí. Aqui a gente escreveu quem é a Dagger e A em função de X e P. Então eu consigo, né, resolver como um sistema e escrever X como um X que depende de A e de A Dagger, do mesmo jeito um P que depende de A e de A Dagger. É só isolar, resolver o sistema que eu simplifico isso. Então, bom, o X, então, escrito em termos de A e A Dagger, essencialmente é uma constante, A Dagger mais A. E aí, se eu tirar o valor esperado disso, primeiro a gente vai ver que o valor esperado de X vai ser zero. Se isso não for óbvio, eu posso mostrar para vocês. É bem tranquilo, né? Porque eu tenho A Dagger mais A aplicado no autoestado N e no autoestado N aqui. Correto? Então, esse cara aqui, quando ele aplicar, ele vai me tirar vai ficar um N menos 1. E o A Dagger, quando atuar, por exemplo, na esquerda, né, vai ficar um N mais 1. E quando eu sanduichar o autoestado N mais 1 com N menos 1, isso aqui vai me dar zero no final das contas. Então, dá para eu fiz meio rápido aqui, mas dá para a gente mostrar essa conta, se alguém quiser, eu posso abrir. E bom, então o x ao quadrado, o x médio é zero, mas então quem é o x ao quadrado médio, né? O x ao quadrado médio, eu tenho que tirar primeiro a multiplicação de x ao quadrado. Então vai ter um a quadrado, um a dagger quadrado e a comutação aqui entre eles, o a dagger a. Isso aqui então também dá para mostrar que vai ser essencialmente o h cortado m ômega vezes n mais meio. De novo, se isso aqui não for óbvio para alguém, me avisa que eu abro essa conta, não tem problema nenhum. Então, bom, como o único cara aqui dessa variância, né, que é diferente de zero, é o x ao quadrado médio, então a incerteza associada vai ter que ser essencialmente a raiz disso, né? Porque lembra que a variância é a incerteza ao quadrado. Então, como só esse cara é diferente de zero, é só passar o quadrado para lá e eu tenho, então, a minha incerteza associada à posição do oscilador harmônico quântico. Ok? Então, primeiro a gente vê, então, que a incerteza, né, ela também é discreta, né? Então, a incerteza, ela aumenta conforme eu aumento o meu estado de energia. Quanto maior a energia, maior vai ser a incerteza associada àquele estado. Ok, tudo bem. Então, isso era a questão, isso era a letra D. A letra E, ele está pedindo para achar a função de onda do ground state, do estado fundamental, no espaço de coordenadas, usando a relação de que o A0, o A aplicado no estado fundamental vai ser zero. Ok, como que eu faço isso? Primeiro, ele quer calcular a autofunção. Tem que lembrar que para calcular a autofunção, primeiro é bom lembrar que no espaço de coordenadas, o nosso operador momento, o autovalor dele, né, é dado por uma derivada, que é o que eu tinha falado antes, né? A derivada na equação de Schrödinger vira o P quando está escrito como um operador. Então, bom, usando essa relação que ele te deu aqui, né, ele manda usar a dica dele era usar a relação de A aplicada no estado fundamental. Então, se eu aplico A no estado fundamental, A essencialmente é X mais IP. Isso daqui, quando eu aplico, tem esse alto valor. Vai me dar exatamente essa conta aqui. Eu vou ter a função x, a derivada, porque o p aplicado no alto estado fundamental vai me dar a derivada, e o x aplicado vai me dar o alto valor x. Só que tem que tomar cuidado, porque isso aqui é a solução usual que a gente encontra, por exemplo, em livro, em muitos lugares você encontra direto essa passagem. Só que tem um detalhe aqui que os livros omitem, que é o que está acontecendo aqui é que, essencialmente, eu estou sanduichando esse cara num alto estado de posição. Por isso que aqui
quando eu tenho o x sanduichado com 0, isso aqui essencialmente é a minha função de onda x do estado fundamental. Isso aqui, sei lá, isso aqui é um negócio meio bobo, mas que os livros, eu acho que os livros passam batido por isso muitas vezes e não fica muito claro. Às vezes a gente vai ver uma solução de um exercício na internet, o cara faz esse passo e fica confuso, você vê por que apareceu um psi de x aqui, né? O psi de x essencialmente sempre vai ser o sanduíche de de um braquete, né? Aqui no caso vai ser um psi de x porque eu estou sanduichando no alto estado x. Então, ok, então eu transformei uma equação de operadores aplicados no alto estado numa equação diferencial, né, essencialmente, porque eu tenho uma derivada de x aqui. Essa equação diferencial ela é bem tranquila de resolver, porque, bom, eu tenho essencialmente aqui x psi mais uma constante d dx psi igual a zero, né? Então dá para ver que eu posso isolar o psi para um lado, isso vai me dar um ln, e a solução é bem tranquila, vai ser uma solução de exponencial. Ok, então até aí não tem nenhum problema. E a letra C também é bem fácil, a letra C não, letra F no caso, né? Também é bem fácil, ele manda fazer a mesma coisa, só que atuando no espaço de momento. Então, quando para atuar no espaço de momento, vai ser a mesma coisa. Eu pego a mesma dica, só que a diferença é que eu vou sanduichar em um P. E quando eu faço esse produto, né, no espaço P, a diferença é que o P continua sendo P, porém o X ele vira o operador diferencial. Ele vira o operador diferencial do meu espaço de momento. Então tem essa relação. Isso é bem fácil de ver, talvez por transformada de Fourier. Enfim, existe essa relação, né, de X igual a I a DDP, né, quando aplicado no espaço de momento. E aí, do mesmo jeito, eu vou resolver e eu vou ter também uma solução exponencial. Então, essa questão é bem simples, mas eu queria fazer ela primeiro para ver qual que é o lance da relação de incerteza do oscilador harmônico, que eu acho que é interessante ver que o grau de incerteza ele vai crescer conforme a energia aumenta, que é meio óbvio, mas aqui está demonstrando, né, isso. E segundo, essa noção de que essas funções, né, essas autofunções, elas são essencialmente o sanduíche entre dois cats, né, um cat bra e um vetor cat e um vetor bra. Ok, então, beleza. Essa era a primeira questão, ela era bem tranquila. Não sei se alguém teve problema. Essa segunda questão ela é um pouquinho mais complicada. A gente vai fazer, a gente só está interessado mesmo em metade dela, porque ela é uma questão que eu coloquei ela de propósito aqui por causa do pessoal que está tendo aula de grupos, porque metade da questão tem a ver com o que o Rodolfo e o Rui estão falando na aula de grupos dele, com a questão do grupo de simetria, quebra de simetria escondida. Então, eu botei ela aqui por causa disso, mas para a gente vai estar interessado só na primeira parte dela. Então, o que essa questão aqui está falando em essência? Bom, a gente tem aqui estados ligados, né? Ele está querendo saber sobre degenerescência dos níveis de energia associado com a simetria. Então, a gente tem aqui um oscilador harmônico bidimensional, que pode ser tratado como dois osciladores distintos, né? Que ele está falando. Aqui deveria ter um 2 aqui. Agora que eu vi. E aqui também tem um 2. Então, ele está dizendo que a Hamiltoniana de dois osciladores harmônicos, de um oscilador harmônico bidimensional, ela pode ser separada como dois osciladores distintos. E aí, na letra A, ele está querendo saber, estude os níveis de energia para esse Hamiltoniano, separando essa Hamiltoniana, né, de acordo com H1 mais H2, onde cada parte vai descrever um oscilador harmônico unidimensional. Ok. E aí a pergunta é, quem é a comutação entre H1 e H2? E ele quer saber se alguém pode encontrar estados de energia simultâneos para esse operador HJ, né? Ok. Em primeiro lugar, vamos calcular então quem é esse HI, esse comutador, né? HI com H2. Deixa eu ver aqui. Bom, o Hamiltoniano, então, de um oscilador harmônico é dado por P quadrado mais X quadrado, né? A gente já viu isso. E eu posso escrever ele em termos dos operadores de aniquilação e criação, segundo o operador número, né? O operador número é dado por ADH. Ok, isso a gente viu ali em cima. Então, eu vou usar essa noção aqui para escrever H1 e H2. Se eles são osciladores independentes, que nem o problema falou, H1 vai ter um ADH associado com ele, tudo um aqui embaixo. E o H2 vai ter um
Adagrá associado com ele também. Então, como cada oscilador é independente, cada um deles vai carregar um meio aqui, né? Então, como tem um meio que vem do H1 e um meio que vem do H2, então a Hamiltoniana total do oscilador harmônico bidimensional vai ser dado por a soma desses operadores de aniquilação e criação mais um, né? Meio mais meio, 1. Ok? Então, escrito dessa forma, fica fácil ver, então, quem vai ser o comutador de H1 H2, porque o problema, ele dava aqui como dica, né, que a relação de comutação entre esses dois operadores é uma delta. Então, escrito dessa forma, eu posso abrir essa relação de comutação, e eu vou ver que, essencialmente, esse cara vai ser igual a zero. Por quê? É só lembrar que a dagger comutando com a dagger vai ser zero, a comutando com A vai ser zero, e a dagger comutando com A é a delta que nem ele falou. E, bom, abrir essa conta aqui, né, não é difícil. Vocês podem ver que eu vou ter a dagger que vai comutar com, que vai multiplicar A1, a dagger 2, A2, e aí esse comutador, essencialmente, vai sair o outro a dagger, e vai ter uma delta, no final vai cancelar. Eu tô meio corrido nessa parte aqui. Se alguém tentou fazer essa questão ou não tiver claro isso, de novo, só me falar, eu abro essa conta aqui, porque isso aqui é uma continha chata, mas é braçal só, não tem muita física aqui. Alguém quer que eu abra essa conta, tipo, para ficar claro? Ou tá ok, posso continuar? Ok, então eu vou entender que isso é para continuar. Então, bom, de novo, vamos voltando aqui. A questão perguntava quem é o comutador de H1 com H2 e se eu conseguir escrever altistados de energia simultâneos, né? Se a gente faz o comutador, eu vejo que dá zero. E aí, se lembrar, primeira aula, quando eu falei de observáveis compatíveis e incompatíveis, quando dois observadores comutam, ou seja, o comutador é igual a zero, a gente diz que eles são observáveis compatíveis. Isso quer dizer que não tem certeza se eu tentar medir um em relação ao outro, né? E, da mesmo jeito, isso significa matematicamente que eu consigo escrever, por exemplo, uma base de H1 em função de H2 e vice-versa. Ou seja, os dois, tanto H1 quanto H2, possuem a mesma base de autoestado. Isso significa que, no final das contas, eu consigo encontrar autoestados de energia simultâneos para o HJ, né, que é o H1 mais o H2. E eu consigo responder. Então, assim, eu estou respondendo essa questão só lembrando da relação de comutação entre os operadores. Eu precisei só calcular para ver se eles eram observáveis compatíveis ou não. E se eu lembrar qual é o significado de observáveis compatíveis, eu sei dizer se eu consigo escrever os operadores numa mesma base, achar autoestado de energia simultâneo, né? Ok? Tá, então a letra B, ela também é bem tranquilinha de resolver. A letra B, essencialmente, o que está falando? A energia total dos autovalores do sistema podem ser nomeadas, né, segundo o número quântico N, que essencialmente vai ser o N1 mais N2. Ou seja, é um número quântico que vem do primeiro oscilador e um que vem do segundo oscilador. E ele quer saber quais são todos os possíveis valores para N. Qual que é a energia associada com o número quântico N e qual é a degenerescência de um nível de energia associada com um número quântico N qualquer. Ok. Tá, vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que N é igual a N mais 1. E os N's no oscilador harmônico quântico são sempre números inteiros. Então significa que todos os valores possíveis para N são qualquer número inteiro positivo. Então essa seria a resposta da primeira pergunta dele, né? Quais são todos os valores possíveis para N? Qualquer número inteiro positivo, só por causa dessa soma aqui. A segunda coisa que ele pergunta é o quê? Qual é a energia associada com o número quântico N, né? Bom, a energia associada vai ser N1 mais N2 mais 1. Isso vem do que eu tinha falado aqui em cima, né? Se eu sei escrever a Hamiltoniana, essa Hamiltoniana vai ser a soma de um oscilador harmônico mais outro oscilador harmônico, meio mais meio e 1. Então aqui vai ter um N1, aqui vai ter um N2. Então por isso que a gente tem aqui N1 mais N2. Isso aqui vai ser igual
H cortado N mais 1. Então essa é a diferença do oscilador harmônico bidimensional para o unidimensional, né? Essencialmente é o fator aqui que está aumentando a energia. E a terceira pergunta dele era: qual é a degenerescência de cada nível associado com esse número quântico N? Degenerescência, para caso alguém não saiba, são estados com a mesma energia, né? Então eu preciso encontrar, olhando para esse N aqui, quais combinações de N1 e N2 vão me retornar o mesmo nível de energia. Então, bom, isso aqui é bem tranquilo de ver, né? Imagina uma combinação N1 e N2, um par N1 e N2. Eu posso ter uma energia com 0 e N, né? Então, isso aqui vai me dar um valor para um estado de energia com energia igual a N. Então, eu posso também ter o mesmo nível de energia se eu somar um aqui e diminuir um do N2. Então, essencialmente, eu tenho tenho 1 e N menos 1. Esse estado tem a mesma energia que esse outro estado aqui, né? Por causa dos números quânticos. Então, se eu for fazendo isso, se eu for somando 1 e diminuindo 1, vai chegar um momento em que eu vou chegar a 0 aqui e eu vou chegar a N aqui. Então, todos esses estados aqui possuem a mesma energia para um nível de energia, né? O nível de energia N. Qual a degenerescência? Eu tenho N mais 1 degenerescência para um nível de energia. Então, o oscilador harmônico quântico ele tem uma degenerescência muito alta, né, associada para cada nível de energia, porque eu tenho várias combinações possíveis que vão me dar a mesma energia para aquele estado, né? Então, a resposta para aquela pergunta final é N mais 1 para cada N. Ok? Alguma dúvida até aí? Ok. Tá bom. Então, assim, o resto da questão, se alguém quiser ver depois, a gente colocou nas notas de aula, eu posso até mostrar hoje aqui, porque o resto da questão era muito associado com simetria, né? Eu posso falar sobre isso, mas eu não queria me intrometer na aula dos outros, mas a gente pode resolver aqui as questões aqui, que estão bastante relacionadas com simetria, e aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem ver depois ou não. Mas então, vamos partir então para a parte de aplicações. Tem mais uma questão ainda, mas eu quero falar sobre uma coisa bastante importante na física de osciladores, que são os estados coerentes. E é aqui que eu acho que vai começar a ficar interessante, porque estados coerentes têm uma infinidade de aplicações na física. Mas o que são os estados coerentes essencialmente? Eu não sei se vocês repararam, mas tem até essa frase aqui, né? O oscilador harmônico quântico ele não oscila. Mas aí, o que eu quero dizer com não oscila, né? Porque, cadê? Quando a gente pensa aqui, né, nesses estados de energia, eles oscilam no sentido de que essa onda que está para cima, ela vem para baixo em determinado momento, depois ela sobe. Então ele tem essa oscilação, né, de para cima e para baixo. A mesma coisa os outros níveis de energia, né? Eles oscilam subindo e descendo. Só que a gente está acostumado a entender oscilação, por exemplo, no caso oscilador harmônico clássico, como uma coisa que oscila na posição, né? Então a mola, ela literalmente vai para frente e para trás na posição. Imaginando que isso aqui é o eixo X, né? A mola está literalmente oscilando. Isso que a gente costuma associar com oscilação. E o oscilador harmônico, nesse sentido, ele não oscila, porque o oscilador harmônico, o oscilador harmônico quântico, né, perdão, ele tem, ao invés da posição, a gente tem a distribuição de probabilidade, né, que é dado por essa onda aqui. E essa onda, ela não oscila no X, ela só muda de para cima e para baixo, né? Então, nesse sentido, o oscilador harmônico quântico ele não oscila como um oscilador clássico. E os estados coerentes, eles são interessantes porque eles surgiram dessa busca de tentar encontrar o comportamento do oscilador harmônico quântico que se assemelhe com o oscilador clássico, né? De tentar encontrar estados de oscilação para o oscilador harmônico, o que é meio estranho de falar, né? Pensando assim. Mas então, ok. Classicamente a gente sabe o quê? A gente sabe que o oscilador ele é zero, a posição média do oscilador, e o momento também é zero. Classicamente não, isso aqui está errado. Quanticamente. Agora que eu vi isso aqui. Isso aqui, o valor esperado para o oscilador quântico é zero na posição e zero no momento. E a pergunta que fica para a gente é se a gente pode construir, então, esses estados de oscilação.
Então, isso aqui está errado mesmo, deixa eu até apagar. Isso aqui seria quanticamente. O valor esperado é 0. E a pergunta que fica é se a gente consegue construir esses estados de oscilação para o oscilador harmônico quântico. Então, bom, o livro do Cohen, ele dá uma justificativa, ele dá um argumento teórico para construir esses estados coerentes. Aqui eu estou partindo do pressuposto que sim, a gente consegue construir esses estados, e eu estou dizendo para vocês que eles são representados por essa equação de alto valor aqui. Por que eu não vou estar demonstrando para vocês aqui? Porque para demonstrar esses estados não é difícil, mas eu teria que falar de outra coisa, que é equação de Ehrenfest, que é como que se dá a evolução temporal de estados. Então, caso alguém tenha interesse, o livro do Cohen ele faz isso, e é bem tranquilo, porque essencialmente o que ele faz é mostrar que a evolução temporal dos autoestados de criação e aniquilação é dado por uma equação de Ehrenfest, né, desse tipo aqui, né, onde a gente tem que o valor esperado do comutador. Então, usando esse argumento aqui, ele mostra que, no final das contas, a solução vai dar algo desse tipo. Eu não vou entrar nisso aqui porque eu teria que explicar essa evolução temporal, falar de teorema de Virial, então é uma outra coisa que eu optei por não falar aqui hoje. Mas, para vocês entenderem o que são os estados coerentes, então eu estou dizendo que sim, esses estados existem, esses estados oscilatórios existem, eles são dados por essa relação. Então, a relação aqui, H ou A aplicado nesse estado coerente, me dá um alfa, esse alfa é um número complexo, no próprio estado. Ok, então, a pergunta que fica é, a gente não sabe, vocês estão confiando em mim que esses estados existem, eu tirei isso aqui da cartola, e a pergunta é, como que esses estados vão se relacionar com H? Porque até agora, a gente só sabe trabalhar com o oscilador harmônico quântico nos autoestados N, né? Esses autoestados de energia. Para a gente, esses são os autoestados que a gente conhece de energia, a gente sabe trabalhar com eles, a gente entende eles, mas esses estados coerentes aqui, estão tendo que acreditar que eles existem, eu não faço a menor ideia do que eles são. Então, como é que eles se relacionam com o nosso operador de Hamiltoniano, com a nossa energia, né? Bom, a primeira coisa que a gente pode tentar entender é quem são esses caras aqui, escritos em função de N. E aí tem algumas maneiras de você fazer isso. A primeira maneira seria, então, você sanduichar o operador N, né, aqui pela esquerda. E aí o que acontece? Quando eu faço, né, esse sanduíche pela esquerda aqui, eu já, aqui na direita, o alfa é constante, então o N passa direto, e eu tenho esse produto aqui, N com alfa. E aqui no lado esquerdo da equação, eu tenho o A podendo aplicar aqui no N. E a questão é, quando a gente aplica o operador de destruição, né, de aniquilação, pela esquerda, ele funciona como operador de aniquilação. Então é por isso que quando eu aplico o A pela esquerda, né, eu estou tendo exatamente o alto valor do operador de criação, que é N mais 1, e está criando aqui o N mais 1. Se alguém não sabe por que isso, né, essencialmente, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu criar uma página nova. Se alguém não sabe por que quando atua pela esquerda ele funciona como criação, imagina isso aqui, né? Imagina que eu tenho o A, dagger, aplicado em N. Isso aqui vai ser igual a raiz de N mais 1, né? A N mais 1. Tudo vetor ket. Se eu quiser tirar, então, o conjugado complexo, né? Tirar o dagger dos dois lados aqui, o que acontece é que o dagger, quando atua no dagger, vai me dar o operador de aniquilação, e o vetor ket vai virar o vetor bra, né? Isso aqui vai ser igual a N mais 1 raiz de N mais 1. Então é por isso que o operador de aniquilação atuando pela esquerda, ele cria, e o contrário também vai ser verdade, né? O operador de criação atuando pela esquerda vai destruir. Eles tem essa operação inversa. Ok? Tá, então, deixa eu voltar aqui a falar de estados coerentes. Então, eu aplico esse cara, eu vou ter essa operação de criação. Se eu continuar aplicando o A, né, se eu fizer aqui, por exemplo, a dagger em alfa, em N aqui, né, eu vou acabar criando uma relação de recorrência. E essa relação de recorrência vai sair, eu vou ter aqui um raiz de N mais 1, vezes um raiz de N mais 2, raiz de N mais 3, isso tudo no autoestado N mais 3, alfa, né?
E aqui do outro lado eu vou ter um alfa cubo, porque eu apliquei 3 vezes o operador de aniquilação, aplicado num N alfa, né? Então, isso cria uma relação de recorrência para a gente, de tal modo que eu posso escrever quem é o produto interno, né? Ou seja, quem é os estados coerentes medidos no estado de energia usual. Isso dá para a gente essa relação aqui, né? De alfa n com n raiz de n fatorial, no estado fundamental. Ok? Isso está confuso para alguém? Ok. Então, bom, tendo essa relação dos estados coerentes em relação ao estado fundamental, eu posso, então, escrever o estado coerente como uma combinação linear dos estados que a gente sabe trabalhar, que são os estados de energia do oscilador harmônico. Então, por exemplo, esse estado coerente aqui, o vetor ket, eu posso introduzir uma relação de completeza aqui no meio, né? Produzir o produto externo. E aí daqui, desse cara aqui, a gente já sabe quem é. Eu sei que esse cara, no final das contas, vai ser o alfa elevado a n, com a raiz de n fatorial. Isso aqui vai ser essencialmente um número. E aí eu consigo escrever, então, o vetor do estado coerente alfa em função do vetor da base diagonalizada de energia, que é o que a gente sabe. Então aqui começa a facilitar um pouco as coisas, porque vocês acreditaram que existe esse estado coerente que eu disse que é oscilatório. Eu não mostrei ainda por que ele é oscilatório, mas beleza, se ele existe, como é que eu posso trabalhar com ele? Eu trabalho com ele usando essa relação escrito em termos da base diagonalizada que a gente sabe utilizar, que é a base dos autoestados de energia. Ok, então, beleza. Uma coisa interessante então de ver é quem é o produto escalar entre dois estados coerentes. Agora que eu sei quem é um estado coerente, escrito em função de n, eu posso escrever esse produto escalar dos dois. Essencialmente vai ter aqui esse produto ao quadrado. Aqui vai ter um alfa 2n. A raiz de n some, só sobra o n fatorial. E isso aqui exatamente é uma definição de exponencial, né? A série de Taylor de uma exponencial. Por isso que aqui vira exponencial de alfa ao quadrado. Ok, então o produto interno entre esses dois aqui vai ser dado por isso, de forma que se eu quiser normalizar, né? Porque na mecânica quântica é sempre interessante que o produto interno entre dois estados iguais seja igual a 1, seja normalizado. Então, se eu quiser normalizar isso, eu posso dizer que esse cara aqui, essa constante, que eu não sei quem é, ela pode ser exponencial de menos alfa ao quadrado sobre 2. E isso faz com que, quando eu tiro o quadrado, né, vai normalizar, então esse produto interno aqui, no final das contas, vai ser igual a 1. Ok, isso aqui é só álgebra que eu estou falando, estou explicando a álgebra dos estados coerentes para depois explicar o que eles são de fato. Tá, então, beleza. Tendo agora, então, quem é esse cara aqui, eu posso ainda melhorar essa notação, né, do nosso estado coerente e chegar numa forma final. Então, nos livros, a gente vai ver sempre essa forma final escrita para os estados coerentes. Eles vão ser o alfa, o vetor alfa, o ket alfa e o bra alfa, eles vão ser escritos dessa maneira, em termos dessa somatória aqui, que no final das contas pode acabar virando uma exponencial. Ok? Então, isso aqui para a gente é a álgebra dos estados coerentes escrito em função dos estados de energia que a gente conhece. Mas por que eles oscilam, né? O que tem de interessante aqui? A primeira coisa que a gente repara é que o vácuo, né, ele é um estado coerente com alfa igual a zero. Então, o vetor, né, zero aqui, né, o vetor do ground state, o vácuo, ele vai ser um estado coerente. Então, a primeira coisa que eu reparo é que tem uma diferença, né? No vácuo, um estado coerente do oscilador harmônico é igual a um estado de um oscilador harmônico quântico normal, né? Porém, quando a gente sobe o nível de energia, já tem uma distinção, já não dá para dizer que eles são iguais. Então, isso é uma coisa estranha, por que o vácuo, né, tem essa propriedade, né? Por que o vácuo é igual? E a segunda coisa, sobe, é que a energia média de um oscilador, ela pode então ser descrita, nos estados coerentes, né? Ela pode ser descrita ainda utilizando os operadores de criação e aniquilação, né? Então a gente vê que esses caras aqui, no final das contas, vão ser um módulo de alfa ao quadrado. Isso permite me definir que esse módulo de alfa ao quadrado vai ser o nosso operador número. Então tem uma relação aí entre os estados coerentes e o oscilador harmônico quântico normal. Eu ainda mantenho a mesma relação de energia, né? A diferença está em quem é esse alfa aqui agora. Ok,
tem mais uma coisa importante, que é a ortogonalidade entre os estados coerentes. Essa é a última parte de álgebra dos estados coerentes que eu preciso comentar. Os estados coerentes, se eu tirar a ortogonalidade entre eles, né, essencialmente pegar aqui esses dois caras aqui, né, e fazer o cat entre eles, só que aqui fazendo um beta, eu vou ter algo desse tipo, né? Eu vou ter uma constante, que vai vir do beta, exponencial, exponencial. Vou ter dois somatórios, um somatório em n, um somatório em m, do alfa estrela, né, porque é o vetor Bra, e do beta elevado a m. Ok, e aqui vai ter o produto interno entre a base diagonalizada de energia. Isso aqui a gente sabe que é uma delta de nm, de tal modo que se eu sumir com essa delta, eu posso sumir com uma dessas somas aqui, né? E tudo que é m vai virar n. Ok, então quando eu faço isso, eu vou acabar tendo uma definição de quando n virar m, né? Eu vou ter n e n. Raiz de n vai me dar um n fatorial embaixo. E isso aqui é exatamente uma definição de série de termos de exponencial. Então eu consigo simplificar a ortogonalidade dos estados coerentes para uma exponencial. Então, isso aqui é completamente diferente, né? Porque, como eu falei, a gente espera que duas bases ortogonais, né? Quando eu escrevo duas bases para o oscilador, por exemplo, elas sejam ortogonais. Porém, o estado coerente, eles não são ortogonais. As bases do estado coerente, elas não são ortogonais entre si. Isso já é uma quebra com o comum do que a gente espera na mecânica quântica, né? Os estados coerentes não são estados ortogonais. Tá. Então, bom, daqui se eu tenho a ortogonalidade, eu posso definir também a amplitude de probabilidade. Então, a amplitude de probabilidade, isso aqui prova que eles não são estados ortogonais, né, porque vai decaindo. Isso aqui só vai ser 1 quando essa diferença entre eles for muito grande. Então, quando pegar um espaço muito grande, isso vai tender a 1. Ok, então isso aqui é o resumo da álgebra dos estados coerentes. Não sei se foi muito rápido, se alguém tem alguma dúvida, tem alguma conta que não está clara. Isso aqui, estados coerentes é uma matéria complicada. Qualquer coisa é só levantar a mão, perguntar onde que estiver confuso, que eu tento explicar melhor de uma outra maneira, talvez. Ninguém tem dúvida até aqui, está tudo tranquilo nos estados coerentes. Pelo menos essa parte algébrica. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Só volta ali na normalização do produto interno ali, entre alfa e alfa, que você escreveu como exponencial de menos módulo de alfa ao quadrado sobre 2. Uhum. De tal modo que que a normalização, essa normalização, essa exponencial não deveria ser a norma ao quadrado para quando substituir ali dá 1? Essa exponencial? Não, É né? o lado Porque... esquerdo. Eu não consigo ver perdão. como que vai dar 1, na real. Eu não entendi que sua pergunta. Que lado esquerdo? Tá. Aqui que você está falando? Você está querendo dizer que o produto interno tem que ser normalizado, né? Isso, pelo menos em dois estados iguais, né? Isso é meio que o padrão pra gente. Isso. E aí, no fundo, aquela norma ao quadrado ali tem que ser... Ela tem que ser tal que cancele esse cara aqui dando 1, né? Isso. E essa normalização aí embaixo, esse cara que tu escolheu aí embaixo, Uhum. ele anula ele? Anula, porque aqui eu tenho essa amplitude ao quadrado, né? Já vi, tá certo. Essa Vai cortar o 2. ao quadrado, corto 2, então menos alfa ao quadrado, mais alfa ao quadrado. Tá, valeu. Boa, valeu. Tá, ok. Então, beleza. Então, ninguém tem uma pergunta. A gente pode continuar definindo o que são os estados coerentes de verdade, né? Seguinte, os estados coerentes, então, o caráter oscilatório deles, né? Eles foram muito importantes. Eu não escrevi isso aqui, mas eles foram descritos por um cara chamado Glauber. Ele inclusive ganhou o Nobel por isso, porque eles foram muito utilizados em experimentos de ótica quântica. Então, o pessoal observou esse comportamento de estados coerentes em ótica quântica e a descrição deles foi natural. Porém, tem duas formas de você fazer a descrição de estados coerentes. Uma delas é através da ótica quântica, que eu estou fazendo aqui, mas também tem um cara, se eu não me engano, Klauber, eu posso pegar depois o nome dele, que ele chama os estados coerentes de estados overcomplete, né, super completos, que é uma descrição mais algébrica, que eu não adotei ela, inclusive o pessoal nem comenta muito sobre ela, todo mundo fala do Glauber,
dizendo que eles são estados Glauber states, mas essa descrição matemática ela é interessante porque ela é meio que geral, né? Ela não está presa na descrição de ótica quântica. Então, caso você se depare alguma vez na vida de vocês com estados super completos, esses overcomplete states, você saiba que isso já tem uma descrição algébrica por trás disso, e os estados coerentes vêm daí, né? Eu não lembro direito o que são esses estados supercompletos, mas eu lembro que quando você pode escrever eles como uma combinação linear de vetores de base, quando você tira um desses vetores, eles continuam sendo o mesmo estado, né? Você tira um dos vetores, ele continua sendo o mesmo estado. É alguma coisa assim. Eu não lembro direito, eu confesso que eu nunca estudei isso a fundo, o que são esses estados supercompletos. Mas eu sei que eles existem, então fica aí a informação. Mas então, ok, eles são os estados coerentes foram importantes, como eu falei, né? Na ótica quântica. Então a gente prepara um feixe laser, um feixe de fótons, um laser, e mede a probabilidade desses fótons serem detectados. Então a gente já viu aqui que a probabilidade para os estados coerentes, né, vai ser algo desse tipo, né? Vai ser uma alfa 2n com uma exponencial e um n fatorial embaixo. Isso vem desse cara aqui, né? Quando eu estabeleço, perdão, isso vem daqui. Isso vem daqui. Quando eu preparo, quando eu meço a minha energia, né, nos meus estados coerentes, num estado de energia usual. É isso que eu estou fazendo aqui. Estou medindo o laser no estado de energia, um laser preparado no estado coerente, num estado de energia de oscilador harmônico. Então, quando eu tiro a probabilidade disso, eu vou ter essa distribuição aqui. Então, qual a primeira coisa que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, definir que o número médio de fótons, né, o valor esperado do número de fótons, número médio de fótons, ele vai ser dado por esse sanduíche aqui do N no estado coerente. Isso a gente já sabe que vai ser o alfa quadrado. Tinha falado lá em cima. Então eu posso reescrever essa distribuição de probabilidades, né? Em todo lugar que tiver um módulo de alfa quadrado, eu vou dizer que isso é um N médio. Então aqui vai entrar um N médio e aqui vai entrar um N médio. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui fica claro que essa distribuição de probabilidades, ou seja, a distribuição de probabilidade de um feixe de fótons laser, né? Um feixe de fótons, um laser, preparado no estado coerente e ser medido no estado de oscilador quântico normal, é dado por uma distribuição de Poisson. Isso aqui é a primeira coisa interessante dos estados coerentes, porque a distribuição, a probabilidade de detectar fótons preparados no estado coerente é dado por uma distribuição de Poisson. E distribuição de Poisson, não sei se vocês sabem, ela é a distribuição clássica. É uma distribuição de partículas randomicamente distribuídas, né? Então toda distribuição clássica é uma distribuição de Poisson. Se eu tiver, por exemplo, um pedaço de papel e eu quero jogar randomicamente pontos nesse pedaço de papel, essa distribuição randômica, aleatória, vai ser uma distribuição de Poisson. Então o que eu estou dizendo aqui, essencialmente, com essa distribuição, é que os fótons preparados em estados coerentes, eles se comportam como partículas clássicas, né? Isso eu acho que é a primeira coisa importante, a primeira conclusão importante que a gente tira de estados coerentes. Os fótons, eles se comportam como partículas clássicas. A segunda coisa importante também de álgebra é como que é a evolução temporal dos estados coerentes. Acho que a gente viu na segunda aula, o João falou de evolução temporal. Essencialmente, se eu tenho um estado qualquer, né, por exemplo, aqui o N, eu quero saber quem é o N de T. Como é que esse estado evolui no tempo? Essencialmente é pegar ele e multiplicar, né, por o operador de evolução temporal, que aqui a gente está sempre chamando de exponencial de menos IH cortado da energia. Isso aqui é meio que usual, por isso que eu estou colocando direto. Então a pergunta é, como é que vai ser a evolução temporal dos estados coerentes sabendo isso? Então se eu tenho aqui o alfa, eu quiser saber o alfa de T, eu vou ter o meu estado coerente normal, isso aqui tudo é o estado coerente, e eu só estou incluindo a evolução temporal no final. Então, essa evolução temporal depende, né, da minha energia. E a energia é a energia do oscilador. Por isso que aqui eu reescrevi como o H cortado ômega, N mais meio. Ok? Tudo bem. Então, até aqui tudo bem. Só que então a gente pode ver que agora eu tenho um termo que também depende de N, né? E aqui eu tenho um somatório em N. Então esse cara tem que de algum jeito entrar, né, dentro desse somatório. Então eu vou só rearrumar as coisas aqui. Quem for constante eu estou
estou tirando do somatório, então eu tenho aqui essa constante exponencial de menos alfa quadrado, eu tenho aqui ômega meio de t, né? Também tirei aqui, e o resto está dentro do somatório. Então, alfa a n, raiz de n fatorial, e esse primeiro termo aqui, né, do n, vai tudo para dentro do somatório. Então, desse jeito, eu posso definir que o nosso alto valor, né, ele evolui de tal maneira, né, alfa exponencial de menos i ômega t. Eu posso definir um alto valor que evolui temporalmente. Isso aqui vai ser importante para eu finalmente mostrar por que os estados coerentes são estados de oscilação. Então, beleza, a gente sabe que, eu tinha falado aqui em cima, cadê? Que os estados de oscilação quânticos, né, o valor esperado da posição é zero, tanto da posição quanto do momento. Porém, a gente sabe que no caso da mecânica clássica, o nosso valor esperado de x é oscilatório. Eu coloquei isso na primeira página, né? A posição é um estado oscilatório, né? Ela oscila com o tempo. Então, eu preciso encontrar um estado que oscile para os estados coerentes. Então, se eu for tirar então o valor esperado, né, no estado coerente, preparado, a evolução temporal disso, eu vou ver que quando eu aplicar o A e o A dagger, essencialmente o que vai sobrar vai ser esse cara aqui. Por quê? Porque essa exponencial vai se cancelar, isso aqui vai ser uma constante que vai ficar, eu vou ter esse cara aqui ao quadrado, né, vou ter 2 vezes ele, e o A dagger vai mudar, esse aqui vai ficar mais I, e o A vai ficar I. Quando essas coisas somarem, esse termo se cancela, isso aqui vira uma constante, só o que me sobra, então, no final das contas, é o cara que está aqui dentro, que eu estou chamando de alfa de t e alfa estrela de t. Então, aqui tem um truque para a gente ver os estados oscilatórios. Eu vou dizer que esse cara aqui, já que ele é um número complexo, ele não é necessariamente real, eu vou transformar ele num número real só para garantir. Então, eu tiro que o módulo disso e a minha exponencial vai ganhar uma fase para poder compensar essa perda aqui do número complexo, que eu estou transformando em número real. Então, desse jeito, essa solução fica bem simples, né? Porque eu tenho uma exponencial negativa e uma exponencial positiva. Isso essencialmente é o cosseno. Então, aqui a gente vê que o valor esperado da posição para os estados coerentes é um estado oscilatório. E depois dessa álgebra toda, a gente vê que os estados coerentes são estados que oscilam. Então, o que acontece exatamente é que a gente tem um poço de potencial, né? O poço do oscilador harmônico, e a gente tem a nossa distribuição de probabilidades. O que acontece é que a distribuição de probabilidades agora, ela oscila, né, dentro desse poço. E é por isso que os estados coerentes são estados que oscilam, têm um comportamento que se assemelha com a oscilação clássica, né? Eles estão oscilando dentro desse poço aqui. Isso está claro para vocês agora? Por que os estados coerentes são estados que oscilam? Por que o oscilador harmônico quântico não é um oscilador, né, de verdade? Porque ele não oscila. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa, informação teórica aqui. Acho que não. Então, bom, já que eu expliquei então a álgebra dos estados coerentes, a gente pode fazer essa questão aqui, que é uma questão de Yale. Ela não necessariamente precisava que vocês soubessem que são estados coerentes para resolver, mas ela fica mais interessante quando a gente sabe o que eles são de fato. Ok? Então, essa questão aqui ele está falando, no efeito óptico clássico... Natan? Oi? Oi, desculpa, só uma observação aqui antes de você entrar nessa questão. Tá um pouco de barulho aqui, mas enfim. Não, é só para fazer uma observação importante, porque os estados coerentes, eles são muito utilizados quando você quer fazer o que a gente chama de uma análise semiclássica dos sistemas. Então, como eles estão nas duas pontas, né, na ponta clássica, ele tem um comportamento clássico, mas ele vem de um estado quântico. Quando você quer fazer uma análise semiclássica de sistemas, né, dos mais sistemas diversos, você utiliza sempre os estados coerentes. Então, digamos assim, a grande motivação para alguém utilizar os estados coerentes está nisso, nessa dualidade de comportamentos quânticos e clássicos. Por isso que são chamados sempre de, ou muitas vezes são chamados de estados semiclássicos também. Então, era só essa observação. Sim, não, tudo bem. Você deu meio que um spoiler do que eu vou falar depois, porque eu omiti de propósito que os estados coerentes são estados semiclássicos. Eu vou discutir isso daqui a pouco. Desculpa. Não tem problema nenhum, né? Tá certo. Tudo bem.
Seguinte, a questão... Cadê? A questão aqui 3, né, de Yale. Os estados... Perdão. Um clássico efeito, o efeito querótico... me perdi. Cadê? In the classical optical Kerr effect... Tá, ok. Essencialmente, essa questão aqui, ele está mandando a gente incluir essa contribuição na newtoniana, ok? E ele quer saber, então, ele vai dizer que, bom, esses estados são estados coerentes, tem um laser, interferômetro, em estados coerentes, aí ele quer saber, primeiro, verifique o estado de número associado com essa nova contribuição, né? Aqui, enfim, como eu falei, não é necessário saber o que são essas coisas. O efeito Kerr mesmo, eu sei muito pouco o que ele é. Eu sei que ele é um efeito que muda o índice de refração de laser, é um efeito óptico que o pessoal usa. Então, essencialmente, eu tenho, sei lá, um interferômetro, e aí o cara bota um pulso. Eu não sei direito como que é o mecanismo de mudar, né? Eu acho que é um pulso que eles mudam a corrente, de modo que o índice de refração do laser mude. Mas isso não é importante para a questão. O importante é só saber que é uma contribuição de H. Se é uma contribuição de H, primeira questão, verifique se o estado de número também pode ser computado, né, como autoestado desse operador. Isso é bem tranquilo de fazer, literalmente, aplica o operador nesse autoestado, e como ele é descrito por um Adagar e Adagar, vocês vão ver que se eu aplicar isso, no final das contas eu vou ter um N-1. Isso aqui é bem trivial de fazer, não tem dificuldade nenhuma nessa questão, isso é uma questão de exame de qualificação, para vocês verem. Então, só aplicação, direto, eu tenho aqui que ele, de fato, é um autoestado. Ok. Letra B, cadê? Num tempo T qualquer, o sistema evolui, segundo essa regra aqui, né? Então, de novo, vocês estão vendo, é sempre pegar o estado fundamental e evoluir com o operador de evolução temporal, que aqui, no caso, está considerando só essa contribuição, e não o hamiltoniano completo. E calcule quem é esse estado evoluído e o overlap, né, o produto interno, com o estado coerente alfa. Ok, a gente sabe quem é o estado coerente alfa, ele diz aqui que a evolução temporal vai ser dada por isso. Então, o H, eu também já sei quem é o H por causa da letra A. Então, se eu aplicar esse H no estado coerente, eu vou ter, essencialmente, o H cortado, vai cortar. Eu tenho I, Q, T, N, N-1. Tudo bem, e o resto todo aqui é o nosso alfa, né? São a parte que vem do alfa. E o N aqui. Então, até aí também nada de novo. E aí ele pede para calcular o overlap, né? O produto interno dessas duas coisas. Então, esse overlap vai ser literalmente aplicar o alfa pela esquerda aqui. Então, quando eu faço isso, vai ter uma exponencial que vai somar com esse cara. Então, vai ficar uma exponencial sem estar dividido por 2. Eu vou ter um outro alfa aqui, né? Por isso que tem módulo de alfa quadrado elevado a n. Raiz com a raiz que vem desse cara some, fica só o n fatorial. E aí me sobra essa componente toda aqui, né? Esse pedaço todo aqui do IQT. Porque quando eu aplico o alfa, né? Eu tenho aqui um alfa com n. A gente também sabe quem é alfa com n que a gente calculou lá em cima. Ok, então essa aqui seria a resposta da letra B. Né? Ele manda calcular esse overlap. É literalmente só isso. E a letra C é que é interessante. A letra 4 a gente não precisa fazer ela não, porque a letra C tem uma física interessante por trás, por isso que eu peguei essa questão. A letra C ele está falando o seguinte: ache o menor valor positivo do tempo, que ele chama de um tempo de revival, tal que esse autoestado, nesse tempo específico, vai voltar a ser igual ao autoestado coerente alfa, né? Porque, bom, a gente viu que é diferente, né? Esse psi, né? Como ele está sendo aplicado aqui por essa contribuição nova, ele não é igual a um estado coerente, ele está diferente. Mas então ele está dizendo que em determinado tempo, esse tempo vai voltar a ser igual. Isso aqui que ele está falando é chamado de primeiro revival do estado coerente. Tá, então vamos lá. Essencialmente o que o problema aqui é essa igualdade. Então, deixa eu ver aqui. Partindo do pressuposto dessa igualdade, eu posso entender que para encontrar essa igualdade, se eu aplicar o alfa pela esquerda aqui, eu preciso que esse produto interno, né, esse overlap, seja igual a 1. E a gente já calculou, né, quem é o overlap. O overlap está calculado aqui.
Então, se eu preciso que esse cara seja igual a 1, o que está acontecendo aqui essencialmente? Bom, olha, vamos analisar com calma o que está acontecendo nessa equação aqui. Primeiro eu tenho uma exponencial de alfa quadrado aqui, módulo de alfa quadrado. Se eu olhar só para esse pedaço aqui do somatório, isso aqui me parece uma série de Taylor de exponencial de alfa módulo quadrado, o que é legal. Então, porque se esse cara aqui for essa série de Taylor, né, for essa exponencial, ela cancela com esse cara e no final das contas me dá 1. Então, o meu problema todo está nesse pedaço aqui, né? Eu preciso que, de alguma forma, esse cara seja 1, seja igual a 1, porque se esse cara for igual a 1, eu tenho a exponencial, eu tenho 1, e eu provo o que ele está querendo. Então, eu vou olhar só para esse cara aqui, eu vou ver quando que ele vai ser igual a 1. Então, se eu pegar essa exponencial, é o que eu estou fazendo aqui, eu estou chamando isso aqui de if, essencialmente, tá? Eu vou dizer que eu quero que essa exponencial seja igual a 1. Exponencial de menos i, a gente sabe que pode ser escrita como um cosseno mais o seno, né? Então, cosseno mais seno igual a 1. O seno, ele sempre vai... Primeiro, eu não tenho número imaginário aqui no lado direito. Então, eu preciso que o seno seja igual a 0. Eu preciso impor isso. Para impor que o seno seja igual a 0, eu vou dizer que esse π vezes t vai ser um múltiplo de 2π, né? Porque o seno de π é sempre 0. Então, quando eu faço isso, eu digo que esse cara vai ser 0. E o cosseno, se vocês forem reparar, eu consigo mostrar que ele vai ser sempre igual a 1. Porque esses caras aqui, ó, nn mais 1, eles estão dentro de um somatório. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Então, essencialmente, o que está acontecendo aqui é que, por exemplo, quando for ímpar, quando esse cara aqui for ímpar, quando esse cara aqui for 3, esse cara aqui vai ser 2. Então tem a multiplicação de número ímpar com um número par. Isso é meio que um truque, né? Não é tão fácil de ver, por isso que eu estou fazendo com calma. Então, como isso aqui sempre vai ser um ímpar vezes um par, eu consigo mostrar que esse cara aqui sempre vai ser, no final das contas, um múltiplo de 2π. E por isso esse cosseno vai ser sempre igual a 1, independente do valor de n que eu estou somando aqui. Então, quando eu faço essa substituição, né, eu chego que o tempo de revival que ele está querendo vai ser essencialmente 2mπ sobre Q. E por que isso aqui é interessante? Por que o tempo de revival é interessante, né? Olha só para o que está acontecendo com essa distribuição, com essa amplitude, né, de transição aqui, que no final das contas vai me dar uma probabilidade. Se eu reparar, isso aqui é uma constante, isso aqui também é uma constante, mas eu tenho um termo que depende do tempo e que decai exponencialmente. Então eu espero que essa amplitude, conforme o tempo passe, ela decaia, né? Deixa eu fazer aqui direito aqui. Eu espero que, conforme o tempo passe, ela comece a decair, por causa dessa exponencial. E aí ele está falando que existe uma coisa chamada revival, em um determinado tempo, ele vai voltar a ser o que era antes. E isso realmente acontece. Isso é um exemplo físico. Bom, o João, eu acho que você não falou de oscilação de Rabi, né, João? Não, não falei ficou ainda faltando, né? Tá, então, o João teria falado de oscilação de Rabi, ele vai falar acho que amanhã, que é um exemplo de sistema de 2 níveis, né? E a oscilação de Rabi essencialmente acontece com a preparação de o campo eletromagnético, né, em estados coerentes. E o que acontece é que na oscilação de Rabi, quando os caras estão em fase, né, quando o campo elétrico, os elétrons estão em fase, eles começam a decair, que é exatamente o comportamento que eu espero ali desse problema, do problema quando eu incluo esse efeito de Kerr, né? Até que chega um ponto que a oscilação morre, né, o sinal morre. A probabilidade de detectar a partícula, né, ela chega a 0. Só que o que acontece é que depois de determinado tempo, essa amplitude volta a crescer. E isso aqui é o que a gente chama de revival. É um efeito que acontece puramente na quântica, sabe? Não acontece na mecânica clássica. E é por isso que eu peguei essa questão. Eu achei... O João teria falado de oscilação de Rabi, ele vai falar amanhã. E essa questão, ela tem essa física, né, por trás do tempo de revival. Isso eu acho que é um efeito interessante. Mas então, vamos seguir que eu acho que é a parte final, né? Que é a aplicação dos estados coerentes numa coisa chamada estados comprimidos. Isso aqui é bem legal. Olha só, os estados coerentes, a gente já comentei, mas estou falando de novo, eles são importantes no estudo de interferômetro laser, ok? Os interferômetros, caso alguém não saiba, eles são usados para monitorar, né, pequenas mudanças em índice de refração,
ou então em rotação, ou deslocamento, que são causados em superfícies por vibrações. Então, por exemplo, a gente tem o interferômetro de Michelson, né? Acho que todo mundo já deve ter feito, sei lá, na aula experimental, trabalhou com o interferômetro de Michelson, essencialmente é um laser, né? Que tem aqui esse divisor, né? Que divide o meu raio de luz em dois caminhos diferentes, perdão, para baixo e para cá, onde eles voltam a interferir e a gente tem esse padrão aqui na tela. Esse interferômetro de Michelson clássico, o feixe de luz está preparado em estados coerentes e a gente sabe que o padrão de interferência ele gera algo desse tipo, né? Não sei se alguém já fez estrutura 2 na UERJ, mas geralmente a gente faz esse experimento no laboratório. Então, eu tenho esse padrão de franjas, né? Quando eles estão interferindo, ou esse padrão de ondas quando eu boto um filtro cônico, né? Quando o laser ele é cônico, quando a abertura, né, das franjas é circulares. Então, beleza, esses são dois padrões de estados possíveis no interferômetro de Michelson, e esses estados são estados coerentes. Esse laser está preparado num estado coerente. Ok. Então, o que acontece? O Dirac, ele fala no livro dele que cada fóton somente ele somente interfere com ele mesmo. Ele nunca acontece uma interferência entre dois fótons. Isso é importante também ressaltar que não são os fótons que interagem, mas sim suas amplitudes de probabilidade, ok? Então, quando o filtro ele separa e quando eles voltam a se encontrar, é a amplitude de probabilidade do mesmo fóton que foi dividida que está interagindo. Nunca é dois fótons que estão interagindo. Ok, então tem alguns pontos chaves aqui. Primeiro, o interferômetro de Michelson ele produz luz num estado coerente. Segundo, o interferômetro de Michelson ele possui um ruído excessivo na medida dele. Ok? E os estados coerentes comprimidos, que eu vou comentar já já, eles possuem um ruído quântico muito menor. Mas o que são os estados comprimidos? O que é isso que eu estou falando, né? A primeira coisa que eu vou falar, antes de eu explicar a diferença entre os estados coerentes e os estados coerentes comprimidos, é a discussão que o Rafael estava falando, que é a diferença entre quantum e semiclássico. Os estados coerentes, como eu omiti, eles são estados semiclássicos. Porém, os estados coerentes comprimidos, eles são puramente quânticos. E aí fica a pergunta, qual que é a diferença de semiclássico para quântico ou de semiclássico para clássico? Alguém se arrisca a responder isso? Eu, pessoalmente, quando me fazem essa pergunta, eu balanço, sabe? Tipo, explicar a diferença de semiclássico e clássico não é uma pergunta tão fácil, porque eu acho que a primeira coisa que é importante é saber em que contexto que a gente está querendo dizer que essas coisas são clássicas e semiclássicas. Por exemplo, eu trabalho com transição de fase. Eu estudo transição de fase e eu uso ferramentário de teoria quântica de campos. Então, eu estou estudando uma coisa que existe, sei lá, um sistema biológico, usando conta de teoria quântica de campos, e eu digo que essa coisa é uma aproximação semiclássica. Mas para quântica, a aproximação semiclássica, né, dizer que uma coisa é semiclássica é um pouco diferente. Então, essa pergunta é uma pergunta meio complicada, né, porque depende em que contexto que a gente está falando. Como a gente está no contexto de mecânica quântica, vamos tentar explicar o que é, tentar justificar, né, por que os estados coerentes são estados semiclássicos, o que é isso, e por que os comprimidos não são semiclássicos. Bom, a primeira coisa, vamos tentar separar o sistema, vamos voltar para o nosso experimento de Michelson, né? Que é o experimento aqui. Cadê? Esse cara, né? Vamos olhar para esse cara aqui. O que está acontecendo aqui fisicamente? Eu tenho um laser, ele separa esse meu... Eu tenho um filtro aqui que separa o laser em dois caminhos diferentes, e quando eles chegam aqui, eles interferem. Essa interferência, ela é explicada por campos elétricos interferindo como ondas clássicas. Então, o comportamento é puramente ondulatório, mecânica clássica explica esse padrão de interferência. Apesar dos estados coerentes serem estados quânticos, né, preparados quanticamente, essa interferência é explicada por mecânica clássica. Então, logo depois, essa é a primeira parte do experimento. Logo depois, eles continuam, né, o filtro tem interferência, eles continuam e batem na tela. E aí aqui depende muito de como que a gente quer fazer essa medição, porque tem duas formas de fazer medição no interferômetro de Michelson. Ou é com uma tela, para a gente ver o padrão de interferência, ou é utilizando um fotodiodo. Aqui é a mesma coisa, eu tenho a luz, que ela divide, e aqui bate no fotodiodo. O fotodiodo, ele detecta a corrente, né? Ele detecta a quantidade de fótons que estão batendo. Então, quando eu faço a medição utilizando um fotodiodo,
O que eu estou dizendo é que eu estou medindo o número de fótons que está batendo. Então, chegou um momento que a minha detecção ela é feita como partícula, né? Então, eu tinha um comportamento ondulatório clássico, depois eu tenho um comportamento de partícula clássica também. A gente já viu que a distribuição é a distribuição de Poisson. E essa dualidade de onda-partícula, né, que são descritas classicamente na detecção do experimento, porém são preparados quanticamente, né, é que a gente chama de aproximação semiclássica. Então, os fótons, eles só são partículas no momento que a gente faz a medição, né? E essa dualidade da quântica, né, que a gente diz que é uma aproximação semiclássica. Então, a gente tem primeiro uma sobreposição de ondas que vira partículas independentes. Então, esse evento, no final das contas, que não pode ser gerado por nada no passado, é um evento semiclássico. Bom, então aqui eu coloco, né, os fótons eles não existem antes de serem detectados. Essa aqui é a frase-chave. Nessa detecção do experimento de interferência, os fótons não existem antes de serem detectados. Por isso, os estados coerentes eles são estados semiclássicos. Okay? Eles são preparados quanticamente, mas têm um comportamento clássico, são descritos por comportamento clássico. E qual que é a diferença, então, para os estados comprimidos? Os estados comprimidos, aqui posso explicar um pouco essa imagem, isso aqui seria o experimento de Michelson preparado com... A gente coloca aqui na saída, né, uma maneira de limpar, porque os estados coerentes normais, eles têm muito ruído associado a eles. Enquanto que os estados comprimidos, quando a gente consegue limpar, a gente começa a ver que tem um comportamento ondulatório aqui, né? Eu consigo limpar esse sinal. E esse sinal, quando eu limpo ele, né, eu vejo que, na verdade, os fótons eles não são mais independentes que nem no caso do coerente. Existe, de fato, uma correlação prévia entre eles. E essa correlação ela está demonstrada na distribuição de probabilidade, porque a distribuição dos estados coerentes é uma distribuição de Poisson, né, clássica. Porém, a distribuição dos estados coerentes comprimidos ela é mais achatada, né? Ela tem esse pico aqui, ele tem esse achatamento, essa compressão. Então, o que está acontecendo é que sugere que a probabilidade de detecção de um fóton ela vai diminuindo, tal qual o número de fótons detectados aumenta. Então, como tem essa probabilidade que diminui, eu entendo que os meus fótons eles existem previamente, antes da detecção, né? Então, isso é uma quebra. Não, eu não consigo explicar isso classicamente, e é por isso que os estados coerentes comprimidos são estados puramente quânticos, ou não clássicos, né? Bom, eu acho que essa era a discussão que eu queria fazer de semiclássico e clássico. E o que são os estados comprimidos, né? Eles são esses estados que a gente usa, por exemplo, para a detecção de onda gravitacional. Então, esses estados comprimidos, eles são muito importantes para a detecção de onda gravitacional, exatamente por causa que eles são mais limpos, né? Eu não tenho tanto ruído associado. Então, o LIGO, que fez essas detecções aí, que desde 2016 eu acho que eles estão funcionando, eles fazem toda essa detecção utilizando estados coerentes comprimidos. Então, essa é uma aplicação interessante para a álgebra de estados coerentes, para os estados comprimidos, perdão. Aqui eu coloquei um pouco da álgebra, não sei se tem tempo. Alguém tem alguma pergunta? Qualquer coisa eu posso parar agora. Isso aqui vai estar na nota de aula. Mas, se ninguém tiver nada, eu finalizo aqui, que falta só esse pedacinho mesmo. Tá tudo certo até aí? Ninguém tem nenhuma dúvida? Ok. Tá, então, só para fechar, então, a álgebra dos estados comprimidos, né? Eu coloquei isso aqui só para poder explicar por que a gente tem, né, esse comportamento ondulatório quando eu uso o fotodiodo, né? Por que aqui era só um borrão, não dá para ver nada, mas quando a gente consegue comprimir, limpar o ruído, a gente vê que tem um comportamento ondulatório. Eu queria só explicar por que tem essa ondulação aqui, né? Então, bom, a álgebra é bem simples. Primeiro a gente parte da Hamiltoniana do oscilador harmônico, normal, problema nenhum aqui. E aí é que os livros definem dois operadores novos, entre aspas, que é o operador hermitiano de amplitude de fase, e o operador hermitiano de quadratura de fase. Para mim isso é posição e momento, porque no final das contas é só ver como é que eles são escritos em função do operador de aniquilação e criação. De novo eu tenho x e p, que agora é y, e o x menos i, y. A diferença é que eu não tenho a constante na frente, então para mim eles são posição e momento normalizado. Não sei por que eles dão esse nome aqui. Mas tudo bem. Então, da mesma forma que a gente fez antes, o hamiltoniano vai ser um x quadrado, y quadrado, ou p quadrado.
O comutador vai ser a mesma coisa, só que sem o H cortado, porque está normalizado. E a incerteza associada vai ser, de novo, a mesma coisa. Vai ter incerteza em x, incerteza em y, tem que ser maior que 1/16. Então, como é que eu visualizo aquele padrão ondulatório, né? Imagina, por exemplo, a configuração 1. Configuração 1, eu tenho o valor esperado 0 para o x e para o y, e a incerteza de cada um deles vai ser 1/4, ok? Então, nessa configuração, eu tenho essa configuração C aqui, né? Onde o meu fotodiodo deveria detectar uma região de incerteza no zero, né? Ao redor do zero, e o padrão seria somente esse cara aqui, né? Seria uma linha, padrão de detecção. Porém, se eu fizer, por exemplo, que esse valor esperado seja um pouquinho maior do que zero, ou seja, ele esteja deslocado do vácuo, e ainda assim continue sendo 1/4, o meu padrão seria esse padrão ondulatório aqui, né? É meio que o padrão que a gente detecta. E aí o que acontece para os estados comprimidos, né? Os estados comprimidos têm esse nome de estados comprimidos exatamente porque a gente pega essa incerteza aqui e eu comprimo a incerteza de uma das variáveis. Então, por exemplo, eu vou diminuir a incerteza de y e com isso vai aumentar a incerteza em x. Então, quando eu comprimo literalmente a incerteza, eu tenho um estado, né, de detecção que está achatado, né? E aí a gente veria esses dois padrões aqui. Esse para o caso fora do vácuo e esse para o caso do vácuo, né? Então, assim, isso aqui era só uma observação. E aí, só como observação para fechar, já são 12:11, por que eu estou batendo tanta tecla em estados coerentes, no oscilador harmônico? Porque estados coerentes, eles são muito importantes, principalmente na matéria condensada. Eu tinha chegado a escrever aqui, por exemplo, um textinho de Phonon, posso colocar depois na nota de aula? Por exemplo, Phonon vai ser importante para descrever sistemas de matéria condensada, supercondutividade, a supercondutividade de BCS, eu não sei se alguém já viu isso, trabalha com isso, mas ela é explicada preparando o estado do supercondutor em estados coerentes. Então, o Cooper, perdão, os elétrons eles são preparados como pares de Cooper. E esses pares de Cooper são descritos como estados coerentes. Então, eu bati tanta tecla hoje em estados coerentes porque é uma coisa que nem sempre dá para ver num curso usual de quântica. É meio complicado. Não sei se todo mundo entendeu. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Mas eles são extremamente importantes. Então, tem diversas aplicações. Efeito Hall quântico, que também aparece em supercondutividade, também é explicado por estados coerentes. Enfim, o oscilador harmônico tem muita aplicação. Tem uma aplicação também, por exemplo, para você explicar a teoria quântica de campos, como que surge a path integral, né? Utilizando operadores de aniquilação e criação. Então, assim, eu bati nessa tecla porque essa noção dos operadores, saber trabalhar com os operadores, é bastante importante e tem muita aplicação moderna, né? E aí eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, por favor. Então vamos abrir aí para pergunta, dúvidas, pessoal. Pode ser a respeito das questões, das aplicações. Fiquem à vontade. A discussão do semiclássico ficou clara. Assim, eu honestamente acho... Eu sempre balanço. Eu já perguntei várias vezes pro professor, qual que é a diferença? O que é uma aproximação semiclássica, sabe? Aquele livro bota isso o tempo todo e não é um negócio tão trivial. Mas eu acho que nessa parte... Mas assim, eu acho que assim, Nathan, eu acho que definições, às vezes elas são muito específicas e você pode ter várias interpretações. O que é importante é que tudo que é semiclássico, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, teoria quântica de campos com gravitação. Você não tem gravitação quântica, não existe uma teoria de gravitação quântica. Então, o que você pode fazer no máximo? Você pode quantizar os campos que não são gravitacionais, né? Você tem os campos das outras iterações, com um palco, com um fundo de gravitação clássica. Uhum. Então, o que é a teoria quântica de campos semiclássica, digamos assim, incluindo gravitação? É você quantizar todo mundo menos a gravitação. Mas qual é a definição, então? A definição é essa, cara. Você quantiza todo mundo e não quantiza a gravitação. Qual é a definição de o que os estados coerentes estão relacionados com sistemas semiclássicos? É que eles são preparados, como você definiu na sua explicação. Eles são estados
quânticos, porque são estados que pertencem, estão lá no espaço de Hilbert, que são probabilísticos, né? Como você também deixou claro que quando você está na mecânica quântica, as medidas são todas probabilísticas, mas que têm comportamentos clássicos. Então, é uma dualidade, né? É uma ambiguidade. Então, você pode definir assim. Eu gosto de definir assim. Estados semiclássicos são estados ambíguos. Não dá brecha, Uma né? hora que são quânticos, mas têm comportamentos clássicos. Pode ser assim. Não precisa ter uma definição. Olha, essa é a forma única de pensar. Não precisa ter um consenso, não. Pode ser assim simples mesmo, maneira de pensar. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Não? Então, pessoal, sim, Juliana escreveu aí, o Nathan. Deixa eu ver aqui. Não sei se foge do tema, mas vocês sabem dizer se a correlação dos solitons com a mecânica quântica, e se sim, podem falar um pouco sobre autofocagem e oscilações não lineares. O professor me disse que os solitons eram importantes nesse ramo. Mas por curiosidade... Soliton. Cara, eu vi Soliton uma vez. Deixa eu tentar lembrar. Muito tempo que eu estudei Soliton. Qual que é a correlação de Soliton com a mecânica quântica? Essa eu não sei responder de cabeça, não. Você sabe responder essa, Rafael? A relação de Soliton com a mecânica quântica? Não. É a pergunta mais profunda mesmo. Essa é mais complicadinha. Talvez seja bom a gente dar uma pesquisada para responder amanhã, né, Nathan? Pode ser. Façam isso. Com a mecânica quântica. Quem trabalhava com Soliton era o aluno do Guimarães que se formou agora. Vou perguntar para ele. Ele tá rindo. Não, mas essas perguntas são perguntas interessantes, são perguntas que a gente tem que responder. Tem que responder para nós mesmos e depois responder para a gente. Mas Soliton é um sistema interessante, assim, porque eles são mais simples, né? A ideia é você buscar entendimentos mais complexos a partir de sistemas simples, né? Agora, a relação com a mecânica quântica, na questão da quantização, não sei explicar agora, te dar uma resposta precisa, não. Dá uma olhada. Bom. Mais perguntas? Eu acho que chegamos no limite também, né? Meio-dia e 15 que acaba, né? Passamos 2 minutinhos. Eu sei que o Soliton... Eu cheguei... Assim... Eu não sei a minha relação com a mecânica quântica, porque eu estudo essas transições topológicas, né? Então eu estudo vórtice. Vórtice seria o Soliton em 2 dimensões. Mas o Soliton eu sei que tem a ver bastante coisa com biologia, por exemplo, DNA, dá para explicar a formação de hélice de DNA com Soliton. Mas com a mecânica quântica, eu vou ter que dar uma olhada, porque tem um outro nome para Soliton que é kink, né? Eu tenho que ver isso. Eu estudei pouco essa parte de uma dimensão. Eu estudei mais em 2 dimensões. Acontece muito classicamente também. Classicamente isso acontece muito em gravitação também. Teoria de campos. Né? Isso aparece bastante. Essencialmente eles são deformações topológicas, né? Então... Vou dar uma olhada. Pode procurar por kink também. É a mesma coisa. Sim. Bem, então é isso, pessoal. Acho que amanhã finaliza. Vamos ficar o curso, por aí. Né? Isso, amanhã a gente vai finalizar. Então, agradecer a todos a presença, agradecer ao Nathan, agradecer também o João aí na gravação. E é isso, João. Pode deixar aí. Abraço a todos. É isso, pessoal. Valeu. Ok, Obrigado valeu, pela presença. pessoal. Até amanhã.